Olá, meu povo, muito boa tarde para você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos à nossa edição. Claro que eu agradeço demais pela sua companhia e viemos te deixar muito, mas muito bem informado. Hoje é terça-feira, a primeira do ano, dia 4 de janeiro, e o Expresso União já está no ar. É isso, sejam bem-vindos novamente. Eu começo o jornal de hoje fazendo um convite para você aí de casa. Olha, pessoal, não tem mais desculpa para não acompanhar o Expresso. Mas, Gabriel, como assim? Se eu for sair de casa, se eu for ao trabalho, calma que eu respondo essas perguntas para vocês. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente estamos sendo transmitidos também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo para você não se perder no caminho. É só se inscrever no canal da Rede União e depois acessar nossos arquivos, edições anteriores, conteúdos anteriores e, claro, nossa programação ao vivo. Tá vendo como é prático? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação, mas não se esqueça de se inscrever no canal da Rede União, que é muito importante. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. O total de pessoas que pegaram Covid-19 desde o início da pandemia no Brasil alcançou 22.305.078. Em 24 horas, secretarias de saúde de todo o país registraram 11.850 diagnósticos positivos da doença. O país registrou também, ao todo, 619.209 mortes por Covid. Em 24 horas, autoridades estaduais e municipais de saúde confirmaram 76 mortes. As informações estão na atualização diária do Ministério da Saúde, que foi divulgada na noite desta segunda. Até esta segunda também foram aplicadas 308,6 milhões de doses, sendo 157,6 milhões como primeira dose da vacina e 134,7 milhões como segunda dose ou a dose única. Outros 15,5 milhões já receberam a dose de reforço. E nesta segunda, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade começarão a chegar no Brasil a partir da segunda quinzena de janeiro. A única vacina autorizada é a da Pfizer e, de acordo com a própria farmacêutica, estão sendo definidas aí as etapas de fornecimento com o governo brasileiro. Há quase 2 semanas, a Anvisa autorizou a aplicação da vacina da Pfizer para crianças. O Ministério da Saúde abriu uma consulta pública que foi encerrada no domingo aí sobre o assunto. Deverá haver hoje uma audiência pública com especialistas de diversas áreas sobre o assunto lá na sede da pasta, que fica em Brasília. E pela segunda vez, o presidente Jair Bolsonaro foi internado com obstrução intestinal em São Paulo. Desde que ele foi atingido por uma facada em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro já precisou ser internado 5 vezes para cirurgias relacionadas ao incidente. Em publicação na sua rede social, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o seu estado de saúde. Disse que chegou ao hospital às 3 horas da madrugada desta segunda-feira e que está usando uma sonda nasogástrica e serão feitos mais exames para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. Ele lembrou que essa é a sua segunda internação com os mesmos sintomas. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, o presidente passa bem. Os detalhes sobre a situação de Bolsonaro foi divulgado ainda pela manhã através de um boletim médico do hospital assinado pela equipe de Antônio Luiz Macedo, médico que acompanha o presidente, informando que o estado de saúde do presidente será reavaliado ainda nesta segunda-feira. O hospital confirmou que era um quadro de obstrução intestinal e informou que não há previsão de alta. Bolsonaro desembarcou em São Paulo por volta das 1h30 da madrugada, após deixar o Forte Marechal Luz em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, onde passou a virada do ano. E a Anvisa busca reforçar a necessidade de seguir o plano de operacionalização que foi definido pelas cidades e pelo governo federal. Tiago Oliveira tem mais detalhes e fala o porquê desse reforço da agência.
Desde a última quinta-feira, dia 30, diretores técnicos do Departamento de Portos e Aeroportos da Anvisa estão tentando reforçar junto a municípios litorâneos a necessidade de seguir o plano de operacionalização acordado entre cidades e o governo federal. Os 3 cruzeiros que circularam no país tiveram casos confirmados de Covid-19. O mais recente desembarcou neste domingo, dia 2, no Rio com 28 pessoas contaminadas e 40 suspeitas. Ainda neste domingo, a agência emitiu uma nota que contraindica o embarque de passageiros que possuem viagens programadas em navios de cruzeiro para os próximos dias, em especial diante dos aumentos de casos de Covid-19 com identificação de surtos a bordo das embarcações que operam na costa brasileira. De acordo com a Anvisa, o número de casos é suficiente para que seja classificado como cenário de transmissão sustentada com o surto do novo coronavírus. E a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia informou ontem que o número de mortos pelas enchentes no estado subiu para 26. A última morte registrada foi de um homem de 39 anos que se afogou num povoado do município de Belo Campo. A morte ocorreu no último dia 30 de dezembro, mas só agora foi atualizada pela prefeitura da cidade. Ao todo, há 518 feridos no estado, onde 30.915 pessoas estão desabrigadas e 62.731 desalojadas. O número total de atingidos pelas enchentes chegou a 715.634 pessoas. Os desabrigados são aqueles que tiveram que abandonar as suas casas e dependem de abrigo do poder público. Já os desalojados são aqueles que saíram de suas casas e encontraram hospedagem por conta própria, como em casa de parentes. Em todo o estado, 166 municípios foram afetados pelas chuvas, dos quais 154 estão com decreto de situação de emergência. E olha, gente, infelizmente, isso não vem ocorrendo só na Bahia, não. As chuvas que atingem o Tocantins há semanas continuam causando estragos em várias cidades do estado, mantendo a população e as autoridades públicas em alerta. O volume de água fez com que o nível de rio subisse, provocando alagamentos e obrigando famílias a deixarem as suas casas. Segundo o Corpo de Bombeiros, em todo o estado havia até o meio-dia de ontem 340 pessoas desabrigadas que tiveram que ser acomodadas em abrigos comunitários, pois não tinham para onde ir. Além disso, 114 pessoas desalojadas foram para as residências de parentes, amigos ou vizinhos. Das 139 cidades do estado, 35 foram severamente afetadas e estão sendo monitoradas por servidores dos órgãos estaduais que integram a força-tarefa criada no último dia 29. Uma das cidades mais afetadas pelas enchentes é São Miguel do Tocantins, na divisa com o Maranhão, cerca de 600 quilômetros ao norte da capital Palmas. No município, o nível do rio Tocantins já subiu bem além do habitual e ao menos 55 famílias tiveram que deixar as suas casas até o último domingo. O governador Vanderlei Barbosa determinou que cestas básicas sejam distribuídas às famílias afetadas que necessitem de alimentos e do atendimento a outras necessidades. Barbosa também determinou à Agência Tocantinense de Transporte e Obras que atue para reparar estradas danificadas com o máximo de urgência. Realmente, situações dramáticas, tanto na Bahia quanto em Tocantins, em Minas Gerais também, e que tudo isso passe logo. Olha, gente, mudando um pouquinho de assunto, seguindo medidas sanitárias, alguns locais, como por exemplo as academias, irão cobrar o certificado de vacinação completo com as 2 doses e a dose de reforço. A partir do dia 3 de janeiro, academias, hotéis, pousadas e estabelecimentos do gênero passarão a cobrar o passaporte da vacina contra a Covid-19. Será obrigatório ter complementado o esquema vacinal com 2 doses ou dose de reforço para entrar nos locais. O CREF5, juntamente com outros órgãos representativos, como o Sindifit, a CEPT, né, tem desde o dia 20, quando foi abordado pelo governo do estado, na proposta de que a gente passasse a exigir, a gente tem feito aí um trabalho de conscientização e acompanhamento, né, para que a gente possa estar exigindo a partir de hoje o passaporte da vacinação, que é uma medida de proteção à saúde da população. Segundo a presidente do Conselho Regional de Educação Física,
CREF 5, além da solicitação do passaporte nas academias, é necessário que todos aqueles que frequentam o ambiente estejam cumprindo com as medidas sanitárias. E a gente sabe que não é só a vacinação, né, que é uma medida protetiva. Então, alertar aí para que a gente continue usando os EPIs, então máscara, mantendo o distanciamento social, utilizando álcool gel na higienização das máquinas, assim que utilizar, né, para que a gente possa aí estamos protegendo uns aos outros aí. Para o supervisor técnico Eleonai Costa, a solicitação do passaporte é uma garantia a mais de prevenção da doença dentro da academia. Isso prova ainda mais a importância, né, da utilização dos protocolos e vai mostrar cada vez mais para os nossos clientes que esse aqui é um ambiente seguro, que ele pode vir, pode frequentar com toda a sua família sem ter o maior medo de contração de alguma doença ou desse vírus novo aí que a gente está vendo constantemente, né? Essa é a primeira semana da Vera Lúcia nessa academia. Ela se sentiu segura em saber que todos os clientes e funcionários estão vacinados contra a Covid-19. Com certeza, eu me sinto segura, inclusive, né? Sabendo que todos que estão aqui estão vacinados, eu também, e isso é muito importante para mim. A máscara é super importante, né? Usamos até os nossos pertences, né? Então isso também é super importante. Eu acho que traz segurança para todo mundo, né? E, lógico, me sinto bem à vontade em poder treinar aqui na academia. E ainda não será nesse ano que o Carnaval, cuja festa que deve ocorrer de sexta, 25 de fevereiro a 1º de março, será promovido aos moldes tradicionais. Pelo segundo ano consecutivo, após a OMS declarar a pandemia da Covid-19. Lá no dia 11 de março de 2020, muitos blocos de carnaval, desfiles e outros festejos estão sendo cancelados ou sem definição se irão ocorrer ou não. Até agora, as únicas cidades que confirmaram a realização do carnaval de rua foram Maceió, Rio de Janeiro e São Paulo. As que já confirmaram que não vão realizar são Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, que é a nossa capital, e Salvador. Todas as outras cidades do país ainda estão indefinidas. Às vésperas do Natal, o governador da Bahia cancelou o carnaval no estado e Salvador, que é um dos destinos mais tradicionais do país, não terá programação oficial no ano que vem. E olha, mudando um pouquinho de assunto, órgãos ligados à produção de petróleo querem uma audiência com o governador Camilo Santana. A reunião seria para sugerir algumas alterações na lei de gás canalizado aqui no estado. A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás e o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, que representam as empresas de produção de petróleo e gás atuantes no Brasil, solicitaram a audiência com o governador Camilo Santana para sugerir alterações no projeto de lei que estabelece normas relativas à prestação dos serviços locais de gás canalizado no estado. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa no dia 21 de dezembro e seguiu para a sanção do governador. Segundo o secretário executivo da agência, Anabal Santos Júnior, o objetivo é contribuir para a atração de investimentos do setor de exploração de petróleo e gás no Ceará e promover um mercado mais dinâmico e competitivo. Ainda segundo o secretário, caso o projeto seja sancionado na forma que foi aprovado, o Ceará pode perder competitividade e ver os investimentos serem direcionados para outros estados. Entre os ajustes solicitados pelas duas entidades estão a sobreposição de regulamentações e a possibilidade de reclassificação de dutos novos e existentes. E juntamente comigo e com a equipe da Rede União, é claro que você pode fazer parte do nosso jornalismo. Nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. Tem o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Mas para os adeptos do e-mail, a gente também tem para você. Acesse jornalismo@redeunião.com.br. Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua denúncia, o seu elogio e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora o Expresso vai para a sua pausa. Na volta tem muita notícia sobre economia, política e muito mais. Fica aí que já já a gente está de volta.
E o nosso Expresso já está de volta. Olha, pessoal, na semana passada foi publicado no Diário Oficial da União a medida provisória que prevê regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, mais conhecido como FIES. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que estabelece regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta quinta-feira, dia 30. Podem pedir o parcelamento de débitos vencidos e não pagos estudantes que tenham formalizado a contratação financiamento até o segundo semestre de 2017. Segundo o governo, o desconto será de 92% da dívida consolidada no caso dos estudantes que estão no Cadastro Único de Programas Sociais ou foram beneficiados do auxílio emergencial. Para os demais estudantes, o desconto será de 86,5%. A renegociação de dívidas do FIES deverá ser realizada por meio dos canais de atendimento que serão disponibilizados pelos agentes financeiros do programa. A medida provisória entra em vigor de forma imediata, mas precisará ainda ser aprovada em definitivo pelo Congresso Nacional em até 120 dias após o fim do recesso legislativo, que termina em fevereiro. E nesse momento aproveito para desejar a todos que compõem a equipe de jornalismo da TV União e a você, telespectador, que sempre nos acompanha diariamente, um feliz ano novo. Que em 2022 traga para nós muita sabedoria e saúde. Tchau! E atenção você acreano, mais de 8.800 focos de queimadas foram registrados no território do Acre em 2021. Isso é o que mostra os dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que contabiliza os registros desde 98. O total, no entanto, reduziu em comparação ao número confirmado no ano passado, quando foram registrados 9.193 focos no estado. A redução foi de 3,9% entre os períodos avaliados. Em 2020, inclusive, foi registrado o maior número de focos de queimadas em 10 anos no estado. Em 23 anos, de 98 a 2021, o maior número contabilizado no Acre foi em 2005, quando aconteceram 15.993 focos de queimadas. Realmente muita coisa. Olha, pessoal, mudando um pouquinho de assunto, foi sancionado sem vetos o projeto MEI Caminhoneiro. A Lei Complementar 188/2021, que cria o chamado MEI Caminhoneiro para incluir a categoria no modelo de microempreendedor individual, foi publicado no Diário Oficial da União. O texto foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. A matéria teve origem no PLP 147/2019, aprovado pelo Senado no dia 16 de dezembro. Com ela, os caminhoneiros podem passar a se inscrever como MEI, mesmo que tenham um faturamento maior do que o teto das demais categorias incluídas no regime. Para ter acesso ao MEI, as outras categorias devem ter faturamento anual de até R$ 80 mil. Agora, para o transportador autônomo de cargas, o limite da receita bruta chega a mais de R$ 251 mil ao ano. No caso de início das atividades, o teto para o MEI caminhoneiro é em torno de R$ 21 mil, multiplicado pelo número de meses entre o começo da atividade e o último mês do ano. Já o valor mensal da contribuição previdenciária dos caminhoneiros que integrem o MEI será de 12% sobre o salário mínimo. E os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social precisam ficar atentos no ano que vem. Esse ano, perdão. A prova de vida voltou a ser obrigatória após 3 meses de suspensão. O procedimento é necessário para manter o pagamento do benefício. Entre março de 2020 e maio de 2021, a prova de vida foi suspensa por causa da pandemia de Covid-19. O procedimento foi retomado em junho do ano passado, mas suspenso novamente em outubro, após o Congresso derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma lei que retirava a obrigatoriedade da prova de vida no ano passado, no caso 2021. Segundo o INSS, cerca de 3.300.000 segurados precisam fazer entre janeiro e abril a prova de vida referente a 2021. Os pagamentos das aposentadorias e das pensões, gente, atenção, começarão a ser suspensos já no mês que vem, fevereiro. E nesta segunda-feira, o Banco Central divulgou o Boletim Focus com as estimativas para esse ano.
2022 começou e o mercado financeiro trouxe expectativas de baixo crescimento econômico. O boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, mostrou uma nova redução da mediana das previsões. A alta esperada para o Produto Interno Bruto, o PIB, passou para 0,36%, antes 0,42%. Para o final de 2021, a projeção ficou em 4,5%. O número oficial só será divulgado em fevereiro. Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para 2022 permaneceu estável em 5,03%. A projeção para a taxa Selic continua em 11,5% ao ano e a estimativa é que o dólar feche o ano em R$ 5,60. E a quina da Mega da Virada 2021, que é quando você acerta 5 números, terminou com 29 apostas cearenses ganhadoras. O maior prêmio chega a quase R$ 204 mil, com apostas ganhando também entre 50 e 100 mil. Fortaleza foi o município cearense com mais ganhadores, um total de 14 apostas. Além daqui da capital, outra cidade com mais de uma aposta vencedora foi Caririaçu, com 3 ganhadores, todas apostas simples que levaram a bagatela de quase R$ 51 mil cada. Os maiores prêmios foram para uma aposta simples de Eusébio, que fica aqui na região metropolitana da capital, que foi quase R$ 204 mil, e Quixeramobim, no sertão central do Ceará, que teve um bolão com 17 cotas, ganhando juntas R$ 203.445,30. E foi suspenso pelo ministro Ricardo Lewandowski o despacho do MEC, que estabelecia que instituições federais de ensino não poderiam exigir o passaporte vacinal. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta sexta-feira o despacho do Ministério da Educação que estabelece que instituições federais de ensino não podem cobrar comprovante de vacinação na volta das aulas presenciais. O ministro analisou um pedido apresentado pelo PSB em ação sobre vacinação que já tramitava no tribunal. Lewandowski afirmou que as instituições têm autonomia e podem exigir a comprovação de vacinação. Em despacho publicado no Diário Oficial da União, na última quinta-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que instituições federais de ensino não podem cobrar vacina contra a Covid-19 para restabelecer a volta das aulas presenciais. Em vez disso, devem aplicar os protocolos sanitários determinados em resolução do Conselho Nacional de Educação, para assim evitar o contágio. Ribeiro argumentou que cobrar a vacina seria uma forma indireta de torná-la compulsória, o que, segundo ele, só pode ser feito por meio de lei. Na decisão, o ministro do STF ressaltou que o ato do MEC, além de contrariar evidências científicas e análises estratégicas em saúde ao desestimular a vacinação, ainda sustenta a exigência de lei federal em sentido estrito para que as instituições pudessem estabelecer tal restrição, quando já existe uma lei que trata do tema, a Lei de Fevereiro de 2020, que permite que autoridades tomem medidas para evitar a disseminação da doença. O ministro também pontuou que o despacho fere a Constituição, como o direito à saúde e à educação. 17 entidades divulgaram nota em que afirmaram que o despacho do ministro do MEC desrespeita a autonomia das universidades federais e impede a adoção de medidas que visam garantir a vida. Entre as signatárias do documento estão a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Nacional de Medicina e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O ministro Lewandowski ainda ressaltou o papel do Supremo Tribunal, no sentido de colocar em prática direitos fundamentais. Ele afirmou que, em relação a estes direitos, não é possível transigir. E mudando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal registrou no feriado da virada de 2021 para 2022 65 mortes em acidentes nas rodovias federais do país. O número é um pouquinho maior que o do feriado do ano anterior, quando 62 pessoas morreram em desastres nas estradas. O número de feridos em acidentes rodoviários também aumentou,
passando de 983 na virada do ano passado para 1.017 no feriado da passagem de 2021 para 2022. Os dados foram divulgados ontem pela PRF naquele balanço tradicional da Operação Ano Novo, realizada nas estradas federais de todo o país entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro. O número de acidentes, porém, caiu 4%, somando 730 registros no período. Quando considerados os acidentes graves, o número também caiu 9%, com 187 ocorrências. Ainda conforme a PRF, foram feitas no feriado da virada 37.169 autuações, das quais 5.344 por ultrapassagem irregular e 4.240 por falta de uso do cinto de segurança. A corporação autuou ainda 964 motoristas que dirigiam após o consumo de bebida alcoólica e 597 motociclistas que não usavam capacete. As ações de fiscalizações de crimes nas estradas terminaram com a apreensão de 756 quilos de maconha, 46% a mais que no mesmo período do ano anterior. A PRF fez ainda 442 prisões e recuperou 83 veículos. Amanhã a gente traz o balanço aqui do Ceará. E quando começa o ano, vem também aquelas preocupações com as dívidas, né, gente? De acordo com dados da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, no Brasil existem cerca de 12 milhões de famílias endividadas. O fim de ano traz com ele alguns gastos extras como IPVA, IPTU e material escolar. Por isso, os pedidos de empréstimos de pessoas com restrições subiram em 65% no final deste ano. São cerca de 12 milhões de famílias endividadas no Brasil atualmente. O número é do último levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Mal o ano de 2022 começou e o cidadão tem já que se preocupar com novas despesas adicionais de início de ano, como o IPVA, o IPTU, aqueles que têm filhos, material escolar, matrícula dos filhos, os profissionais liberais que precisam pagar os seus conselhos de classe. Então, é uma quantidade adicional de despesas a mais no início do ano. Para não cair em dívidas, a organização é um dos passos para não começar o ano de 2022 no negativo. Então, o cidadão deve se organizar, se planejar, fazer bem o seu orçamento, pegar aquele dinheirinho que sobrou aí no final do ano, do 13º, e se organizar para as despesas extras do início de 2022. Fazendo um bom orçamento, observando onde pode e onde deve gastar, para que não entre num processo de endividamento. Marciana Azanira não se preparou para as dívidas do começo do ano. Ela precisa comprar o material escolar do seu filho. Sim, acho tá caro, né? Mas eu não estou preparada ainda não. Ainda estou resolvendo ainda, né? Porque tá muito caro e tem que pesquisar o preço, né? Para sair mais em conta. Atenção motorista, essa aqui é para fechar o nosso expresso. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, reestabeleceu o prazo máximo de 12 meses, no caso 1 ano, para a conclusão do processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, contado a partir de 1º de janeiro de 2022. A decisão é da semana passada e foi publicada no Diário Oficial da União como deliberação CONTRAN número 248. O prazo para tirar a CNH estava suspenso por tempo indeterminado como uma medida para diminuir os impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil. Pela decisão do CONTRAN, quem tinha processo ativo até 31 de dezembro de 2020, agora terá até 31 de dezembro de 2022 para concluí-lo. Atualmente, o processo para tirar a carteira de habilitação inclui exames de aptidão física e psicológica e aulas teóricas seguidas de uma prova. Na etapa seguinte, é preciso fazer um curso prático de direção com no mínimo 20 horas aula, tanto para a categoria A, que é a da motocicleta, quanto para a categoria B, que é de automóvel. Após todas essas etapas, o candidato faz a prova prática, então você que está com o processo aberto,
atenção para essa nova forma aí. É isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia nessa tarde de terça, e amanhã, nesse mesmo horário, eu estou te aguardando para mais uma edição do nosso Expresso. Tchau, tchau.